Costas e tal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar aqui hoje sobre educação e saúde. Convidada mestre Tamires, especialista. Bom Olá, dia, Tamires. Bom dia. Como você está? estou ótima e você? Tudo bem, diretamente de Curitiba. Opa, Cheguei agora às 5 horas da manhã. Chegando na padaria aqui para fazer a live daqui da padaria. ah, Gabriel rodando o Brasilzão. Se fosse só o Brasilzão, né? Mas é o planetão, vários Planeta inteiro lugares ainda do não. planeta. Fala, Fred. Quanto tempo, meu querido? Beleza? Gabri, coloca aí, fazendo favor, o tema da nossa live. Deixa eu colocar aqui. Pode ser só comportamento e consciência, só fica grande. Não era só colocar isso aqui e. Agora clica uma vez, aí vai aparecer fixar. Beleza. Comportamento e consciência. Então vamos lá, vamos começando para as pessoas que vão ver depois. Muito Sejam bem. muito bem-vindos. E aí, me conta, hoje quem manda é você? É no meu Instagram, mas É, quem manda é você. hoje a gente vai falar de inteligência positiva para o comportamento ativo. Só que a gente vai dar continuidade no assunto de semana passada. Tinha tarefinha de semana passada. Bom dia, Cida. Quem fez tarefa? Quem está ao vivo aqui com a gente? Quem quer saber de quem fez tarefa? Além do questionário, Gabriel, qual que era a outra tarefa? Parar três A vezes outra por era dia, né? 3 vezes por dia e fazer a respiração. Fala, Michael, fazer a respiração para você ganhar mais presença e com isso ganhar mais força para detectar os sabotadores, os Muito, comportamentos sabotadores. muito Vai bem, falando, gente. assume aí enquanto eu vou entrando na Beleza, padaria aqui. vai lá. Gente, dessas duas tarefinhas que tinha para fazer semana passada, é muito importante. Aí vai ter que aparecer no áudio essa história do Gabriel colocando a máscara em cima do fone, que tá maravilhoso. Ele tava Bom com o dia. fone, foi colocar a máscara, o negócio ficou por baixo da máscara dele. Gente, eu refiz ontem o meu questionário dos sabotadores e eu vou aproveitar para utilizar isso no conteúdo de hoje. Eu já tinha organizado para falar um pouquinho sobre o instinto de sobrevivência, que tem relação com a gente conseguir detectar não, aplicar essa inteligência positiva, né? Mas eu vou juntar com a parte do questionário dos sabotadores, porque eu achei muito interessante o resultado do meu questionário ontem. Eu já tinha feito ele em 2018, quando eu estava fazendo um processo de coach com o Gabriel. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa palavra, que está todo mundo meio receoso com ela, né? Coach, todo mundo meio preconceituoso. Mas em 2018 deu os mesmos sabotadores que deu agora. E sobre isso, isso tem relação com o nosso instinto de sobrevivência. Já vou falar daqui a pouquinho. E só que a pontuação dos. Eu nunca lembro a palavra do negócio. A pontuação dos meus. Cúmplices. Eu fico pensando, auxiliares dos sabotadores. Cúmplices. A pontuação dos meus cúmplices, dos sabotadores, não basta você ter sabotador, tá, gente? Você tem que ter cúmplice também, o que é pior. A pontuação dos meus cúmplices
eles deu muito menor, eu fiquei super feliz. E assim, deu menor em todos, não foi só nos maiorzãos aqui não, mas eu vou explicar isso para vocês. Deu menor em todos, achei super massa. E o que isso tem a ver com o nosso comportamento saudável, nosso cuidado com a saúde, e os sabotadores e a tarefinha que o Gabriel passou. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender era só para o seu som não era o seu som não cortar o meu áudio aqui. Para a gente poder entender essa relação dos sabotadores com a nossa saúde, gente, a gente precisa entender o instinto de sobrevivência, que eu falei para vocês, para quem acompanhou meus stories essa semana. Eu fiz algumas perguntas, na verdade vocês me enviaram algumas perguntas, eu falei, vou deixar para falar então na live de segunda-feira de comportamento e consciência com o Gabriel. Os nossos sabotadores, eles têm muita relação com o que a gente já viveu na infância, na adolescência, e o que, por exemplo, a nossa família tem costume de passar, de viver, de entender que é certo ou errado. Ou seja, hoje em dia você tem medo de ser empresário. Hoje em dia você tem medo de ser profissional liberal, vamos dizer assim. Porque a sua família inteira está acostumada a ser concursado. Esse instinto de sobrevivência, se você não parar para pensar nele, dificilmente você vai conseguir superar alguns obstáculos na sua vida. O que foi aí do barulho? Aí parou. Porque isso tem relação com a sua família. Os meus sabotadores deu a autocrítica. A autocrítica, né? Essa autocrítica vem de onde? Vem de um processo de perfeccionismo que eu trago da minha infância, porque houve um processo de rejeição que eu precisava superar ali, então não poderia correr o risco de ser rejeitada novamente. Aí eu entrei num processo de perfeccionismo e tudo tinha que sair muito perfeito para que as pessoas me aceitassem. É um processo de autodesvalorização. Quando a gente vai entendendo de onde vem esse nosso instinto de sobrevivência, tanto por conta de problemas familiares, tanto por conta de questões do ser humano mesmo, já vou falar do ser humano, a gente vai entendendo alguns bloqueios que a gente tem, que esse questionário ajuda a gente a definir, a colocar assim, um caminho, consegue traçar melhor um caminho para a gente com relação a escolhas do dia a dia. Se eu vou ou não fazer exercício físico, se eu vou ou não fazer liberação miofascial, se eu vou ou não parar 3 vezes por dia para fazer a tarefa que o Gabriel passou. Não dá tempo, né, gente? É muito corrido, né, Tamires? Não dá para parar 3 minutos por dia dentro das 16 horas que eu estou acordado, né? Eu não tenho tempo para isso. 3 minutos, gente, não são 3 horas. 3 minutos. Só que aí a gente precisa entender os nossos sabotadores, entender o nosso instinto de sobrevivência. Então, uma parte do nosso instinto de sobrevivência tem relação com os bloqueios que a sua família traz, tem relação com os problemas que você passou na infância e adolescência, que aí precisa de um momento mais moroso, mais prolongado para você entender tudo isso que está acontecendo. E o instinto de sobrevivência tem a parte do ser humano. Por que que atualmente a gente tem tanta dificuldade de fazer exercício físico, de ter hábitos saudáveis? Porque lá na época das cavernas não se distinguia isso. Você vivia saudavelmente. Você não tinha que parar para fazer exercício físico. Eu estou aqui caçando, mas esse caçar não serve como exercício físico. Tipo, estou arrumando casa. Não serve como exercício físico. Depois eu tenho que parar para fazer exercício físico. Não tem essa. Não tinha essa na época das cavernas. Então, eu me movimento para caçar
Eu estou cuidando da minha saúde. Ah, agora eu tenho que parar um momento no meu final de semana para arrumar minha alimentação saudável, para ficar durante a semana. Na época das cavernas não tinha alimentação não saudável. Todos os alimentos que a gente comia eram alimentos saudáveis. Então, olha o tempo que você já vai diminuir no seu dia a dia. Se quando você for no supermercado, você só comprar alimentos saudáveis. Você não vai ter que parar para fazer uma alimentação saudável. Olha que interessante. Olha Ou pelo menos naturais, né, Tamires? Que tem pessoas que vão falar assim, ah, mas eu não como carne, mas pelo menos naturais, né? Não carnívoros, então, aí naturais. Gente, fechado. biscoitinho integral não é alimento natural, por favor, tá? Tem alguns com raríssimas exceções que tem alguns ingredientes ali que se aproximam muito do natural, mas só dele ter que ficar dentro daquele pacotinho por um tempo sem vencer, ele já tem conservantes ali que começam a deixar o processo menos natural. Então, você tá Sabe o com que que é problema de ter engraçado? tempo? Ah, Pode falar aí. É o que não, você pode falando ter... do natural aí, como que a comida entrou dentro do programa do Pablo Marçal, a gente tem um jejum por semana. E adivinha qual que é o jejum da semana? Alimentos naturais, não pode comer nada que é industrializado. Tô ferrado, tô viajando aqui em Curitiba, a capital da culinária, só que eu não vou poder comer coisas que são industrializadas, então Olha aí. vamos pro E, natural, né? e isso já tá tão assim na nossa vida, né, no nosso dia a dia, de comer alimentos que não são naturais, que, gente, se tornou difícil essa escolha de se alimentar saudavelmente. A Gisele que trabalha comigo, caraca, ela falou assim, Tamires, eu comecei a perceber como que as pessoas se alimentam mal, porque agora as alimentações dela é tudo certinho de alimentos naturais, né, arroz, feijão, carne. Eu nem sei se agora já tá podendo arroz, mas tudo que é mais natural. Pepino, eu só lembro da história do pepino. Ela pode comer pepino, pepino e carne. E aí ela começou a perceber como que a gente não se alimenta bem. Quando eu entendo esse instinto de sobrevivência, pessoal, eu começo a entender por que, que é difícil para eu parar para fazer uma alimentação saudável. Por que, que é difícil para eu parar para fazer um exercício físico? Tudo isso entra no comportamento saudável. Consciência e comportamento que a gente está falando. É difícil por quê? Porque a gente decidiu inserir no nosso dia a dia coisas que não fazem parte da nossa história como ser humano, vamos dizer assim. Ah, mas o pão faz parte. O pão natural que mofa. Não um pão de forma que fica 1 milhão de tempo dentro do pacote, que tem um monte de conservante, um monte de farinha ali que já não é mais natural. Ah, Tamires, mas vai dar trabalho para eu mudar tudo isso. Vai. Não te contei que não iria dar trabalho. Vai dar trabalho. Aí eu entro no processo dos sabotadores. Gente, em 2018, eu comecei um trabalho de coach com o Gabriel. Por quê? Eu estava num processo inicial de empresária e eu estava percebendo que tinha questões minhas que eu não ia conseguir evoluir como empresária com aqueles problemas que eu tinha que resolver. De todo o processo, depois eu queria até que o Gabriel falasse sobre isso, de todo o processo eu fiz com ele e com o Eduardo, eram duas pessoas juntas, o que eles falaram ali, muitas das coisas eu já sabia, racionalmente falando, conscientemente falando. Ah, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não sabia como. E eu não ia conseguir sozinha. Porque são tantas coisas que a gente tem que trabalhar, gente. E uma pessoa que estuda comportamento, ela sabe o que, que tem que vir primeiro. Ela sabe te dar um caminho. Porque isso te sabota mais. Porque isso é mais forte em você. Analisando o seu perfil. Vai fazer questionário, vai fazer várias coisas ali para que a gente saiba por onde caminhar. E isso é assim para a maioria das pessoas, Gabriel? A maioria das pessoas sabe o que está acontecendo ou não? Com certeza, por isso que é tão criticado, né, os livros de autoajuda. Falar, mas eu já sei o que que tem que fazer aí. Sabe, beleza, mas e tá fazendo? A pergunta é, tá fazendo? E muitas vezes não. E até mesmo nós, né, com a ideia do super, os super coach, super profissionais, né, a gente se sabota pra caramba também.
É a mesma coisa, inclusive nós precisamos, né? Quem é um profissional sério, ele contrata outro profissional para ajudar. Porque a gente também muitas vezes tem dificuldade de caminhar sozinho. Por mais que eu tenha mais conhecimento, eu sei de mais coisas, mais caminhos, só que quando você está no turbilhão, muitas vezes você não consegue aplicar direitinho, né? Quando você vê outra pessoa fazendo, nossa, se fosse eu no lugar dela, eu faria tal coisa. Aí o negócio acontece com você, você comete o mesmo erro que a pessoa cometeu. Ou seja, é fácil quando a gente está de fora. Então, por isso ter uma pessoa do lado de fora te ajudando a olhar isso, e principalmente que se dedica a estudar, ela vai poder te ajudar melhor. Então, ontem teve, né, teve uma reportagem no Fantástico que foi bem distorcida, ao invés de informar, desinformou, na opinião da que a gente conversou aqui, de dar opinião sobre como escolher um bom profissional. E não de criticar e falar das coisas ridículas que tem aí, que você pode pegar para qualquer profissão. Tem gente fazendo muita coisa ridícula, né? Qualquer profissão, gente. Então, quando vocês ouvirem alguém criticando coach, autoajuda, para e presta atenção quem é que está criticando o coach e a autoajuda e vê como que essa pessoa aplica esse tipo de coisa na vida dela. Porque se você for olhar os grandes profissionais, as pessoas que têm resultados com a saúde, que conseguem superar obstáculos na sua vida, gente, eu não conheço ninguém que não conte com o auxílio desses profissionais. Não conheço. Eu só conheço gente que não cresceu na vida e que critica esse tipo de profissional. Agora, os que cresceram, não conheço. Então, voltando na parte que eu estava falando do questionário que eu comecei a fazer com o Gabriel, lá atrás eu descobri esses sabotadores. Lá em 2000, na verdade, esse questionário foi feito em 2018, o último que eu tenho ali. Mas eu comecei o processo com o Gabriel em 2016. 16. O primeiro foi em 16. Esse eu não achei o resultado dele. Se você tiver, depois você me passa. Em 2016 eu ainda não conhecia os sabotadores. Ah, então ele ainda não usava essa ferramenta. Muito legal. Olha como a gente evolui, olha que show. Então, em 2018, ele já passou isso para mim. Mas em 2016, a gente começou esse processo de autoconhecimento para mim, de entender aonde estavam os meus problemas para poder ir melhorando. Gente, em 2016, eu estava como empresária no ramo de Pilates. E eu já era formada em educação física, já tinha mestrado e tudo mais. E eu tinha uma dificuldade tremenda de conseguir cuidar da minha saúde. Eu tinha uma dificuldade tremenda de fazer exercício físico. Era, assim, um esforço hercúleo, gigante. Por quê? Porque, ó os sabotadores. Os gráficozinhos aqui, ó. Para quem não viu, especificamente eu coloquei lá no meu Stories. Porque eu tinha muitos sabotadores. E aí, agora falando especificamente dos sabotadores daquela época, quais eram os mais altos? Ó, insistente, hipervigilante, e o prestativo e o hiperracional, eles ficavam ali. Desculpa, gente, pedindo meu café da manhã aqui. Vou sair do barulho. Senão, para quem ouvir o podcast, depois vai ficar o áudio de fundo aí. Vai entender nada, né? Vai entender nada. Gente, quem está ouvindo aí o podcast, o Gabriel está na padaria, por isso o barulho de fundo. Agora já vai melhorar. Olha que legal. Então, ó que chique, é uma caixa registradora? Que chique, né? A caixa registradora. Ó, isso daí é só para quem tá ao vivo, gente, para ver. Caixa registradora, super bonitona, antigona. Avaliando esse gráfico aqui, por que eu não conseguia fazer exercício antes? Eu era insistente nos problemas, eu era hipervigilante, então deu alguma coisa, algo deu um sinalzinho ali de dar errado, eu já tinha que estar corrigindo, porque se der errado é um problema. Muito prestativa
e hiperracional. Tudo eu racionalizava. Tudo racionalizava demais. Quando eu racionalizo demais, eu não consigo fazer aquilo que não tem relação direta com a minha sobrevivência. Porque agora eu vou deixar uma informação aqui que poucos sabem. Exercício físico não tem relação direta com a sua sobrevivência. Exercício físico é qualidade de vida, bem-estar. Diferente se você foi num médico que te falou que você tá para morrer, tá com o coração lá entupido, tá com pressão alta, tá com diabetes no 12, glicemia lá em cima. Aí você começa a fazer exercício físico por sobrevivência. Mas, se um filho seu ficou doente, se deu um quiprocó no trabalho que pode te atrapalhar o financeiro, você vai deixar o exercício físico para poder resolver esses problemas. Porque no instinto de sobrevivência, não são escolhas racionais para o seu cérebro parar para fazer exercício físico. Aquilo que eu estava explicando lá na época das cavernas, que a gente não parava para fazer exercício físico. A gente não parava... Pode falar. E um ponto importante, Tamires, que os sabotadores, né? Os sabotadores, eles são comportamentos que o pesquisador, ele deu o nome, né, nesses insistentes e tal, e eles contam mentiras para justificar a existência deles e a continuação deles. E a racionalização é uma forma deles se manterem. Então, por isso que racionalmente a gente sabe muita coisa. E a gente procura justificativas, né? Eles através da gente, né, dão justificativas para que eles continuem presentes. E abrindo um parênteses aqui, né, você comentou sobre as situações da infância e tal, e foi uma coisa nova para mim, porque agora estou fazendo a especialização com o próprio autor do livro, e ele trouxe que raríssimos são os casos de que o sabotador ele vinha de traumas, tá? Ou seja, um trauma mesmo que aconteceu e de que obrigou a pessoa a desenvolver aquele tipo de comportamento. A grande maioria da parte é que você é pré-programado para determinadas características. E essas características que são pontos fortes seus são usados em excesso, são usados de maneira errada. E aí é quando os sabotadores estão usando. E aí existem casos raros de que a pessoa ela vai precisar desenvolver, mas não tem como saber se ela já tinha aquilo pré-programado ou não. E aí situações que a gente vive, e muitas vezes uma situação que nem é traumática, como um pai sair para trabalhar. Às vezes a criança ela vai interpretar aquilo como estar sendo abandonada. Então vai muito mais da interpretação nossa, da criança, do que da própria situação em si. Sim, e isso a leitura biológica explica como um trauma, né? Porque depende Sim. de como a criança digeriu aquilo ali. E esse pré-programado que o Gabriel está falando é muito interessante. Eu não sabia dessa informação, porque a gente vai vincular essa informação com a espiritualidade, que a gente já tem estudado há um tempo. Quem acompanha aí os vídeos do YouTube, a gente vem falando sobre isso. Como que só desta vida eu posso trazer características tão fortes para uma personalidade ou para outra personalidade. De onde vem isso? Aí a gente começa a considerar definições de alma, de espiritualidade, de gerações. Já tem cursos que falam sobre isso, né, eu nunca lembro o nome do curso direito, genealogia, não sei o que vem estudando as características das gerações, o que a gente vem carregando de força, de facilidades ou dificuldades com relação às nossas gerações. Então, por exemplo, no meu questionário, 2018 deu sabotadores X, 2021 deu os mesmos sabotadores. Só que lá os auxiliares não. Os cúmplices. Qual que é o nome? Cúmplices. Os cúmplices. Eita, vou gravar essa palavra. Os cúmplices dos meus sabotadores deu bem menor a pontuação, mas os sabotadores são os mesmos. Então isso eu explico para as pessoas, se você veio numa energia de perfeccionista, dificilmente até o final da vida você vai ser uma pessoa totalmente relax com as coisas. Você veio nessa energia.
A gente não muda da água para o vinho, mas a gente pode tornar mais leve entendendo a causa das coisas, entendendo os sabotadores, entendendo o que é essa inteligência positiva. Por isso que tem muitas pessoas que criticam também a inteligência positiva, que eu acho que são os mesmos que criticam o coach. Porque não entendem as bases dessa inteligência positiva. Porque fala assim, porque vocês falam que é só pensar positivo que você vai alcançar o que você quiser, que você vai alcançar o carro que você quiser, que você vai alcançar o trabalho que você quiser, e vocês se aproveitam de pessoas frágeis. Gente, eu tô falando isso de que eu já ouvi mesmo, assim, diretamente da pessoa, não tô repassando informação, não. Já ouvi diretamente da pessoa. Mas é uma pessoa que não estudou a fundo essas características da inteligência positiva, de onde vem, instinto de sobrevivência, porque quando eu entendo o meu instinto de sobrevivência, entendo os meus sabotadores, eu consigo utilizar positivamente a minha inteligência para onde eu tenho força, para colocar o meu raciocínio, a minha inteligência. Vou fazer exercício físico agora ou não? Vou dar prioridade para o meu trabalho ou não? Aí a gente vai conseguindo fazer essas escolhas. Quando eu não consigo fazer essas escolhas, o trabalho do Gabriel entra, meu trabalho entra, para te ajudar a entender aonde estão esses problemas. Aonde você está se sabotando porque você não consegue cuidar da saúde. Por que essa rotina é tão difícil de entrar? No meu aqui, deu uma característica alta que era o hiperracional. Antes, gente, eu tinha uma ideia de exercício físico que, se não for todos os dias, se não for durante 1 hora, se não estiver doendo, não estou cumprindo o que a Organização Mundial de Saúde fala, vou sempre me sentir frustrada com relação ao exercício físico. Aí, qual que é a informação que o seu cérebro vai mandar para você? Entre fazer um negócio mal feito e fazer aquilo que garante a sua sobrevivência, ele vai falar para você fazer o quê? Não faça, ele vai falar, né? Para você trabalhar. Oi, Gabi? Não faça, né? Vai fazer outra coisa. Isso está muito ligado com o insistente. Que o insistente ele tem uma forma de pensar muito rígida, de que ou é assim ou não é. E não é só o hiperracional. Eles têm uma linha muito fina entre um e outro. Né? Mas essa forma de pensar muito rígida, de que tem que ser assim, o assado, ela está muito conectada com a forma com esse perfeccionismo que vem do insistente. Neste sentido, Exatamente. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu já sofri muito mais com essa forma rígida de pensar. Hoje está já bem melhor, bem melhor. Sim. E, gente, ontem eu estava pensando sobre isso. A gente precisa de disciplina, planejamento para poder fazer as nossas coisas. Mas eu não sei se a gente falou sobre essa música do Marno. Eu acho que a gente falou, né, semana passada, do Reverb Poesia. Mas como é importante a gente juntar a nossa disciplina de horário de exercício físico, de trabalho, de metas do que você quer fazer com o que a natureza te apresenta, com a maré. Porque se a maré muda o tempo todo, então a gente está vivendo uma pandemia, a maré mudou, mas quantas pessoas ficaram insistindo na maré que estava antiga? Quantas pessoas? Então, mas Tamir, se eu não tiver disciplina com o meu horário de exercício físico, se não for todo dia no mesmo horário, eu não vou fazer. Tudo bem, comece assim. Comece com essa disciplina de fazer todo dia no mesmo horário, porque senão você não faz. Depois, comece a flexibilizar para que o seu cérebro entenda que o exercício físico, ele não é ruim para você. Que ele não é um punidor. Porque se você começar a deixar de fazer coisas importantes por conta do seu exercício, daqui a pouquinho, essa atividade não se torna sustentável. Aí a gente lembra do instinto de sobrevivência. Precisa ser racional para o seu cérebro o exercício físico. A partir de um momento ele vai se tornar gostoso, você começa a fazer aquilo que você gosta, ou o seu corpo começa a ter resultados com esse exercício físico.
Aí você vai percebendo, esse horário aqui, meu corpo se sente melhor do que aquele horário que eu estava fazendo. Olha, ó que interessante. Essa atividade aqui é mais leve do que aquela que eu estava fazendo, meu corpo está se sentindo melhor. Opa! Então, vamos dar uma mexida aí na estrutura do seu exercício. Será que precisa fazer mesmo daquele jeito? Gente, vida de atleta é outra coisa. Atleta precisa de resultado. Então, eu vou moldar toda a minha alimentação, sono, para que eu tenha resultado. Se você quer aprender a ter disciplina, você acompanha um atleta, não saúde. Na área da educação física, isso já é muito claro. Se você quer ter saúde igual de um atleta, você não vai recuperar bem as lesões, muitas das vezes, porque você precisa voltar a treinar rápido. Você vai exceder o seu corpo durante um tempo, porque você precisa de resultados. É um paradigma que a gente tem de ver que o atleta ele é sinônimo de saúde. Não é, ele é sinônimo de superação de obstáculos e de disciplina. Mas É um desgaste muito grande, né? Pro corpo é um desgaste muito grande. É uma dedicação exclusiva. Por isso que ele é atleta, a profissão é atleta, né? Eu ia falar isso agora. Ele não tem que dividir a rotina dele do trabalho com o treinamento. Essa é a profissão dele. Para a qualidade de vida, tudo já muda de contexto, porque o mais importante é você fazer para que você tenha resultados para a sua saúde e qualidade de vida ou aquilo que você busca, né? Gabriel, podemos passar a tarefa? Como que estamos de horário já? 6h33. Você tem mais alguma coisa para comentar? 33. Uma questão aí da inteligência positiva que você trouxe, né? Que às vezes o pessoal confunde com pensamento positivo. Né? A inteligência positiva, ela não é pensamento positivo. Ela é uma junção de psicologia cognitiva, que é a psicologia do pensamento, psicologia de alta performance, ou seja, através de estudo de comportamento de pessoas, de atletas de alta performance. É uma junção de neurociência também, e mais a psicologia positiva, ou seja, inteligência positiva é uma conexão, são 4 ciências, né, ou tem coisas que as pessoas não consideram como ciências, né, mas é um conjunto desses 4 que reúne um estudo de um comportamento mais profundo para mudanças mais duradouras também. E as pessoas pensam muito no pensamento positivo. Não é um pensamento positivo, as pessoas pensam no pensamento mágico. Eu quero uma BMW. E aí eu sento e fico esperando. Não é isso. O pensamento positivo, ele te ajuda no sentido de manter a sua, talvez, energia para que você entre em ação e continue em ação. Mas o pensamento por si só, ele não vai te trazer nada de muito mágico. O Henry Ford, ele diz, né, quer você acredite que consegue, quer você acredite que não consegue, de qualquer forma você está certo. Quer você acredite que consegue, quer você acredite que não consegue, de qualquer forma você está certo. O autor, ele já traz isso. O Shirzad, ele traz da seguinte forma: todas as profecias, elas são autorrealizáveis. Que é a mesma coisa. Ou seja, se eu acredito que eu vou dar conta, eu posso até não dar conta no começo. A criança, ela não sabe andar, ela está tentando, ela está aprendendo. E cai, e tomba, e ela vai aprendendo até que ela consegue. Porque ela não está com medo, ela não está pensando de, se eu cair, o que os outros vão pensar de mim quando eu cair? Só que isso nos trava muitas das vezes, né? O que o outro vai pensar se eu fracassar, se minha loja não funcionar, se meu negócio não funcionar? E daí, quem que funcionou de primeiro, quem que deu conta de primeiro? Inclusive, não sei se você sabe, foi um comentário de uma pessoa que mora na Europa, de que, se não me engano, na Irlanda, é mais fácil conseguir empréstimo quem já quebrou do que quem nunca teve um negócio. Porque se a pessoa já quebrou, ela já teve experiência, né? Ela já sabe como não fazer algumas coisas. E ela tem resultado. Pode ser um resultado negativo, mas ela tem um resultado. E muitas das pessoas que criticam, elas não têm resultado nenhum na vida delas. E é dolorido ouvir isso.
E o Pablo Marcelli fala que tem árvore que dá fruto. E o que você faz quando você vê uma mangueira que você quer uma manga lá, tá lá no alto? Você já tacou pedra para derrubar a manga? Já. Então, árvore que dá fruto leva pedrada. Árvore que não dá fruto leva machadada e vai virar lenha. Então, o que você prefere? Você é uma árvore. Você prefere levar pedrada, os outros tentando derrubar o fruto que você tem e que eles não têm, ou você prefere levar machadada e ir pro fogo? E aí, José? E aí, qual a sua escolha? Entrou agora, tá levando já essa de cara. Comenta aí, o que vocês preferem? Pedrada ou machadada? Comenta aí, pessoal. Comenta aí quem tá online, comenta pra gente para saber o que vocês captaram, assim, o que veio dessa ideia para vocês, né? E E enquanto é o muito pessoal isso. comenta, é interessante porque, assim, a machadada você só vai saber depois de um tempo, né? Aí, depois de um tempo sem produtividade, sem produção de fruto, que eu vou levar a machadada. Muitas pessoas não sabem que vai levar a machadada. Agora, quando eu começo a fazer alguma coisa e eu levo a pedrada, eu tô vendo naquele momento, pô, tô levando pedrada, tem alguma coisa errada. Então, eu vou parar de produzir para não levar mais pedrada. A árvore não faz isso, né? Não sei se vocês já repararam. Eu não sei se é só com pé de acerola, mas eu já ouvi. Ah, Gabriel pode explicar isso pra gente, que ele é da área, entende melhor. Aqui no pé de acerola, quanto mais você tira a acerola, mais a acerola vem. Aí você para de tirar um pouco, ela dá uma estabilizada na produção. Mas, cara, se você começa a tirar e vem, dá-lhe acerola. E se tira mais e dá-lhe acerola. Não é o contrário. Por que isso, Gabriel? É, eu não, Ou é só com pé de eu não, acerola? eu não tenho um conhecimento assim para afirmar isso por certo, mas a planta, quanto mais você dá, mais você tem. Tudo na vida é uma lei da natureza, né? E eu ouvi do Thiago Brunet ontem que a semente ela tem DNA, ou seja, você vai receber aquilo que você está plantando, né? Já ouvimos isso de outras vezes, né? Ah, não tem como plantar abacaxi, colher uva, morango, né? A semente tem DNA. Isso não é só para semente de fruta, semente física, mas tudo aquilo que você fizer. E a, e a árvore ela Débora vai tá querendo doar. E acerola ali. quanto mais você dá, quanto mais você retira dela, mais ela te dá. E porque ela vai aumentando a produção. E Deus faz assim também. Quando você utiliza aquilo que ele te oferece, que ele te oferta, mais ele vai te dar. Mais ele vai te possibilitar. E, Só que a gente gente, precisa deve estar. usar, né? A gente precisa usar. Deve estar passando na cabeça de vocês, a Zirlene também colocou. Não prefiro levar pedrada, mas é o mais indicado no caso. E serenidade, que só é criticado quem faz. O pedrada, a gente, é uma metáfora, né? Mas a gente sabe que a pessoa que produz, aquela pessoa que. A gente tem mania de reclamar dos governantes, né? Mas a gente não vai pro governo. Vai lá, cara, fazer ao invés de reclamar. Hoje em dia, assim, não dá nem pra falar que eu não reclamo, porque de vez em quando eu solto umas assim. Aí eu me policio, opa, Tamires está reclamando do governo. Eu tô lá fazendo? Não tô. Eu vou reclamar aqui da minha área, da educação física, do que é que estamos fazendo, mas ainda assim, eu ainda quero estar no Conselho de Educação Física, por exemplo, para auxiliar em coisas lá dentro, ao invés de eu estar reclamando do pessoal que está lá, porque a gente quer reclamar do governo, mas eu não quero estar lá para fazer, não quero participar nem de associação de bairro para ajudar. As pessoas que inovam em alguma área são as que mais são criticadas, porque aquilo é novo, a gente não conhece aquilo que está acontecendo. Se você, na sua família, você está numa família de sedentários, e você é uma pessoa que começa a fazer exercício físico, caraca, velho. Você vai ouvir assim, tem coisa na casa para arrumar, tá fazendo exercício, tá com tempo?
Ah, tá fazendo meditação. Ah, tá nessa vibezinha agora, né? De meditação, porque tá todo mundo Tá à fazendo. Você, toa, né? Maria, vai com as outras. Tá muito à toa. Muita coisa. Então, essa pedrada é isso que a gente tá falando, desse simbólico, né? De pedrada. São essas falas no dia a dia que muitas vezes nos desmotivam. E se a gente não estiver muito atento ao que é importante para a gente deixa de fazer o exercício, deixa de fazer a meditação. Ah, a meditação não é para mim, porque eu não consigo me concentrar. Meditação, gente, meditação é para todo mundo. Meditação é Para quem para quem quiser. quiser, exatamente. É para quem quer se melhorar, é para quem quer se serenar. Se você não quer, tá tudo bem também. Não quer. Agora, falar que não é para você porque você não estudou a fundo ou porque outras pessoas vão falar qualquer coisa, aí já fica um pouco mais difícil, né? Ó, vamos resumir então o que a gente falou hoje da inteligência positiva para o comportamento saudável. Para quem não chegou depois. Para quem já está aí, vocês colocam um coração, quem entendeu a relação, um coração não aqui do lado, tá? Um coração no comentário. Coloca um coração quem entendeu a relação da inteligência positiva com o instinto de sobrevivência, os sabotadores e o nosso comportamento saudável. Que comportamento saudável não é só fazer exercício físico, né? Comportamento Deixa eu saudável entra só também. Fala. soltar uma aqui do que é a machadada. Você falou que às vezes a gente nem descobre qual que é a machadada, né? Sabe quando que a gente vai descobrir a machadada? No final da vida, sabe, já deve ter ouvido, né? Quais que são os 5 maiores arrependimentos de quem está no final da vida? Acho que uma enfermeira ou médica, não sei, que Eu trabalhava só com sei do plantar pessoas. árvore. Se você não plantou uma Não, árvore, não teve filho e não. Só essa que eu sei. não. Tem, acho que ela soltou um livro, né, uma pesquisa, quais são os 5 maiores arrependimentos no final da vida de pessoas que estavam em fase terminal. E um dos maiores arrependimentos é tudo que ela não fez. Os maiores arrependimentos não é por aquilo que a gente fez e errou, mas é tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Essa é a maior machadada. E quando às vezes você toma essa machadada, já não tem tempo mais de produzir fruto. É, galerinha. Silêncio. Gabriel fala Cri, esses cri, negócios. cri. Gabriel fala esses negócios, eu fico pensando. Cabeça fica assim. Eu lembrei daquela música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, né? Daquilo que a gente deixa de fazer. Exatamente. E qual que é o custo disso? Qual que é o preço? Às vezes é uma vergonha, né? A gente não paga o preço de passar vergonha. Eu lembro de um casamento que só criança na fila para ir no touro mecânico. E aí eu peguei e fui. Entrei na fila e fui. Muitas vezes eu não tive vergonha de ser ridículo, visto como ridículo pelos outros. Ah, não deu outra, coitado das crianças, né? Quando eu fui embora, tava uma fila de marmanjo lá e as crianças tinham que dividir. Então, muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas por vergonha do que os outros vão pensar, vão dizer. E qual que é a responsabilidade do outro sobre a sua vida? Para quem não está vendo, quem está vendo em áudio, eu fiz um 0 aqui com a mão. E se a pessoa ela não tem comprometimento com o seu resultado, desculpe, mas FODASE, que ela Coloca o pensa, o que dedinho ela no. diz, né? Fúrico. Coloca no dedinho no deixa pra lá. Isso aí. Deixa pra Pode lá. ir, eu te dar Pra uma não falar cortadinha, mas eu precisava falar da outra machadada. coisa. Não, ótimo, gente. Só a Débora colocou carinha com o coração ali, isso quer dizer que as pessoas não entenderam a relação da inteligência positiva com o instinto de sobrevivência, os sabotadores do nosso comportamento saudável. Então vamos resumir para a gente finalizar, e para quem chegou depois ou para quem não entendeu. Assim que eu terminar a explicação, eu quero ver o coração, hein? Que vocês entenderam.
Para a gente alcançar, gente, essa inteligência positiva, que a gente está falando para a gente fazer o nosso comportamento saudável, que é o primeiro e o último aqui, a gente precisa entender o nosso instinto de sobrevivência. Quais as tendências que a sua família traz? Por que que o ser humano tem dificuldade de parar para fazer exercício físico, de parar para cuidar da alimentação? Porque isso não era algo natural, normal na época das cavernas. A gente se movimentava muito e não ficava tanto tempo parado igual a gente fica hoje. Só que quando uma roda está parada, lei da física, quando você começa a rodar, ela vai ter mais atrito, você vai gastar mais energia, vai ser mais difícil. Não é porque está sendo difícil que você tem que parar. Para quem está com dor, quando você está com dor, para dar continuidade no exercício físico, as autoliberações miofasciais, o que acontece? Elas causam mais dor. Você vai ficar em posições que são desconfortáveis para você. Mas isso tudo é o processo de dar início ao girar a roda. Quando lá atrás eu comecei a fazer o processo de coach com o Gabriel, aí eu já entro aqui nos sabotadores. Doía? Meu Deus do céu! Parecia que estava arrancando um pedaço de mim. E as primeiras vezes que eu tinha que bolar a resposta, cara, acho que era mais de meia hora para conseguir escrever alguma coisa sobre mim, para conseguir escrever alguma coisa que se relacionava com a minha infância. E muitas pessoas que começam a conhecer meu método da liberação consciente da dor, parte do método é você entender a função daquela dor. Para você entender a função da dor, você tem que ir no seu comportamento. Você tem que pensar lá atrás. Quando que a minha dor começou? Eu estava casando, eu estava separando, eu estava tendo filho, eu estava entrando num trabalho, eu estava saindo de um trabalho. Para a gente entender essa função da dor, entender esse comportamento. E muitas pessoas falam assim, Thamis, eu não tenho memória disso, eu não lembro. Tem, estimula que vai. Porque quando eu comecei lá, em 2016, nesse processo, nossa, mas não vinha nada, eu não sabia falar nada, eu não sabia a relação de nada. Foi estimulado. Gabriel passava uma tarefa, Eduardo passava outra, e depois mudava a tarefa, e vamos fazer de outro jeito, vamos estimular de outro jeito, e assim vai. Você não pode desistir. E tá aqui o meu resultado hoje. Sabotadores, eu vou falar para vocês as diferenças aqui, que aí depois vocês podem marcar com o Gabriel para fazer, O insistente era 9, foi para 7,5. Prestativo continuou 8, continuou uma pessoa prestativa, mas aí eu devo, né, justificar os meus problemas, porque eu preciso ajudar as pessoas. Eu devo utilizar isso como justificativo. O hipervigilante era 9, foi para 7. O inquieto era 7,5, foi para 6. O controlador, caraca, que massa! Controlador foi de 7,5 para 4. 4, Gabriel. O esquivo foi de 4,5 para 4. Tá, esse aí eu acho que eu já não me esquivava muito, mas diminuiu um pouquinho. O hiperrealizador ficou o mesmo tanto, 4,5, 4,5. O de vítima, de 5 para 3,5. Realmente, hoje em dia eu não reclamo tanto mais assim, tadinha de mim, me ajudem. E olha, gente, entender que eu tinha necessidade de me fazer pequena para as pessoas cuidarem de mim foi uma das grandes chaves que eu virei para mim. Aí eu não preciso mais me fazer pequena. Aí eu não ia crescer nunca, né? E o hiperracional foi de 8 para 4,5, cara. De 8 para 4,5. Só conectando rapidinho com esse ponto que você falou da importância de se movimentar. Sabe quando que o avião estraga? Quando ele fica parado? Aonde que o avião mais estraga? Quando ele fica parado. Quando ele está no ar, e ele foi feito para estar no ar, é quando ele tem uma vida útil maior. Agora, quando o avião começa a ficar um pouquinho no chão, é quando ele estraga. E as pessoas pensam, né? Se eu for usar mais o meu corpo, né? Se o avião está voando mais, ele vai estragar mais. Não, ele vai estragar mais se ele estiver parado. Seu corpo é assim também. Exatamente. E aí esse se movimentar com dor ou sem dor, é isso que eu ensino às pessoas. Independente dos problemas que você tem, você precisa estar em movimento.
Mas lá atrás, quando eu comecei o coach com o Gabriel, eu não conseguia manter esse movimento. Tinha muitos sabotadores no meio do caminho, tinha dores. Foi quando eu busquei o curso de liberação, fui juntando o curso de estabilização da coluna, aí eu fui trazendo o racional junto com os sabotadores, o comportamento, e fui entendendo onde eram os meus bloqueios para eu conseguir cuidar da minha saúde. Então, hoje os meus sabotadores estão bem, os meus cúmplices estão bem menores, então eu não tenho tanta justificativa para ficar aí dando bola para os meus sabotadores. Então, o meu exercício físico sai, a minha alimentação boa sai. Gente, foi o primeiro Natal da minha vida que eu consegui estar com um corpo super legal. Primeira vez. Tô comendo o que eu quero na hora que eu quero, não deixo de comer açúcar e outras coisas. Eu sei que eu posso melhorar muito ainda a minha alimentação, mas eu sei equilibrar proteína, carboidrato, e o Márcio Atala, o profissional de educação física, estava falando sobre isso, que a pessoa com informação, ela sabe equilibrar muito melhor a alimentação dela do que aquela que não tem. Quando eu tenho informação, eu consigo montar um bom prato equilibrado. E consigo fazer um exercício físico que é bom para mim no horário que eu consigo ajustar dentro das minhas prioridades. Eu não deixo de fazer o que é prioridade para mim, porque hoje eu entendo muito mais os meus sabotadores e eu sei quando que eu estou dando prioridade para autocrítica, para criticar os outros por conta disso, daquilo outro. Porque hoje, gente, eu sei muito claro, muitas das vezes que eu fazia coisas da empresa lá atrás, que era só para provar para as pessoas que eu dava conta. Quantas vezes a gente continua em tarefas só para provar para os outros que dá conta e a gente não assume? A gente fala assim, não, eu estou fazendo porque eu sou uma pessoa responsável, porque eu sou uma pessoa disciplinada. Ah, vai entender seus sabotadores para você ver. Você está deixando de cuidar de você, de fazer um monte de coisa para você, de ficar com a sua família, porque você está querendo provar um monte de coisa para os outros. Hoje, não quer dizer Vai que eu dar não uma faça, mas olhadinha está na bem menor. postagem de ontem. Vai dar uma olhada na postagem de ontem lá no meu perfil. Eu falei muito sobre essa questão aí do prestativo, principalmente, né? Que a gente faz muito para os outros esperando retorno. Mas vai dar uma olhadinha lá, não vou contar, não vou dar spoiler, não. Vou falar para vocês, vai dar uma olhadinha lá. E aqui Olhe lá. agradecer, né, Thames, pelo seu tempo, agradecer a todo mundo que nos acompanhou desde o início. E a gente vai encaminhando aqui já para o finalzinho hoje. Né? Você quer Isso. deixar tarefinha? Como é que vai ficar? Entenderam aí? Cadê? Não vi nenhum coração. Entenderam aí? Inteligência positiva com instinto de sobrevivência. Os sabotadores para a gente conseguir fazer exercício físico, liberação miofascial, aliviar a dor e fazer tudo aquilo que é importante para a gente. A tarefinha de hoje é, se você está utilizando o celular para assistir essa live, então anota aí do lado, porque eu já ia falar para você colocar no despertador. Você vai colocar no despertador uma vez por dia. Ah, só entendeu, ó, Drica também. Uma vez por dia, para você anotar quando que você deixou de cuidar da sua saúde no dia. O que é deixar de cuidar da saúde? Ah, eu ia pegar um copo de água e esqueci, porque eu estava fazendo muita coisa. Você pode anotar isso, deixei de cuidar da minha saúde. Eu falei que eu ia caminhar, mas não acordei. Pá, anota lá, não fui caminhar. Eu sei que eu preciso levantar da postura sentada, quando eu estou trabalhando no computador muito tempo, eu não levantei. Pode anotar lá. Estou dando exemplos, não quer dizer que você precisa anotar todos esses, tá? Então, uma vez por dia, até na próxima live, você precisa, pelo menos, é muito semelhante à atividade do Gabriel, tá, gente? Que é de você respirar para ter consciência para entender os sabotadores. Você primeiro precisa entender o que você está deixando de fazer de cuidados com a sua saúde para você conseguir parar para fazer uma liberação miofascial. Quem já conhece a liberação miofascial e está aí postergando, pode ser isso, ó. Não fiz liberação miofascial hoje, ou estou há sei lá quantos dias sem fazer a liberação miofascial, sem escovar o dente da musculatura. Que é quando você faz a liberação miofascial, você tira os resíduos de tensão muscular que formam cárie, igual forma cárie no dente. Então você vai colocar no despertador, porque se você não colocar no despertador, você não vai fazer também.
Coloca no despertador um horário que você sabe que dá para fazer. Ah, para mim é na hora do almoço. Não, para mim é de manhã. Para mim é de noite. Coloca num horário que é fácil para você. E você faz... Você pode escrever só uma coisa. Você pode escrever 10, como você pode escrever só uma. Tem que ter pelo menos uma. Anota, tira foto, marca a gente aqui no Instagram, marca o Gabriel, me marca no Facebook, pode ser também. Porque aquelas pessoas que estiverem fazendo tarefinha, né, Gabriel? Vai ter presente depois, para quem estiver fazendo tarefinha, para que vocês consigam inserir o comportamento saudável no dia a dia de vocês. Tem um extra aí, junto com a sua tarefinha, anotar 3 coisas pelas quais você é grata no dia de hoje. Ou seja, anota o que você deixou de fazer e anota 3 coisas pelas quais você é grato no dia de hoje. Pode ser a coisa mais simples. Ah, ganhei uma bala da pessoa, a pessoa me deu um bom dia, gostei. Né? Pode ser uma coisa mais simples Se vocês possível. quiserem ver um modelo, vai no meu stories de ontem à noite, que eu coloquei as minhas reflexões de ontem à noite antes de dormir e tem lá o que eu escrevi sobre a gratidão. Vocês vão ver um modelo, pelo menos para vocês entenderem como que a gente faz. Maravilha. Então é isso, maravilha. Gabriel. É isso. Nos vemos na próxima segunda-feira, ao vivo. E gratidão, mais uma vez, todo mundo que acompanhou a gente aqui. Isso aí. Obrigada, pessoal. Boa semana, boa segunda para vocês. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. Ótima semana.